Essa é a TAG Naja 2.0 e nesse vídeo eu vou contar todos os segredos dela para vocês. Então, se vocês estão curiosos para saber se ela tem uma boa ergonomia, é bem construída, silenciosa, se é fácil de armar, se é precisa, se é potente, então fiquem comigo até o final desse vídeo que eu vou testar cada mínimo detalhe dela para vocês. Roda a vinheta! Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. Olá meus amigos e minhas amigas do Tiro Esportivo, sejam muito bem-vindos a mais um review completaço com padrão shooter de qualidade. E dessa vez eu trago para vocês a controversa TAG Naja no calibre 4.5, essa Naja 2.0, tá pessoal? Mas antes de começar, eu queria deixar claro duas questões aqui. A primeira é que em respeito a você e a seu tempo, esse vídeo conta com um índice que permite para você visitar pontos específicos do review. A segunda é que o intuito desse vídeo não é vender ou comercializar qualquer coisa, mas mostrar para vocês o potencial real do equipamento para a prática do tiro esportivo. E por isso eu não recomendo lojas durante o review e nem nos comentários, não adianta insistir, tá bom pessoal? Para quem está em busca desse tipo de informação, sugiro mesmo que procure o Google. Mas chega de conversa e vamos falar da Naja 2.0. Ela se trata de uma carabina do tipo Spring, equipada com gás RAM, com carregamento tiro a tiro direto no cano por meio desse sistema de alimentação que é bem diferente daquilo que encontramos em outras carabinas do gênero. A proposta dessa carabina é ser uma opção de cano fixo de baixo custo para atender aqueles que buscam uma opção de entrada nesse segmento. Se vocês ainda não sabem a diferença entre uma carabina acionada por mola de aço, gás RAM, tô deixando um link aí embaixo na descrição do vídeo, onde eu explico as diferenças entre molas, gás RAM, PCP, APC, entre outros sistemas usados para impulsionar carabinas de ar comprimido. O cano da TAG Naja 2.0 tem 480 mm de comprimento e possui uma raiada por método tradicional de brochamento por bilha, com 12 raias e twist rate de 1 para 23 polegadas à direita, como vocês podem ver aí na imagem. É um passo de raia lento se comparado com outras carabinas de ar, o que mostra uma vocação maior para disparar pellets. Esse cano é integralmente construído em aço e é fixo no corpo da arma, eliminando aí aquela movimentação que ocorre tradicionalmente nas carabinas Spring no momento de armar. Ele é complementado também por esse muzzle brake super longo aqui que vocês estão vendo e não conta com nenhum tipo de mecanismo para redução de ruído. Mas para sabermos se isso vai ser um problema, nós vamos ter que testar aí ao longo do review em nosso teste de ruído, tá bom pessoal? Bom, apresentada a arma, podemos discutir seus aspectos técnicos, a começar pela ergonomia. A TAG Naja 2.0 possui 1,15 m de comprimento e pesa cerca de 3,10 kg, como vocês podem ver aí no vídeo. Se trata, portanto, de uma arma longa e de peso mediano, o que é esperado para equipamentos de cano fixo como ela. Uma observação que também tenho que fazer a respeito é que o tamanho dessa arma tem sido divulgado errado em vários sites, inclusive no site do fabricante. Como vocês podem ver aí no destaque, ela possui 1,15 m de comprimento e no site do fabricante, em outros sites, ela está sendo mostrada como sendo bem menor do que ela realmente é. Bom, o centro de gravidade fica bem à frente do guarda-mato, o que confere para essa carabina uma empunhadura melhor na posição caçador avançado. Pela posição do centro de gravidade, pode ser bem cansativo aí usar essa arma com empunhaduras mais próximas do guarda-mato, em especial na posição precisão, pois a carabina tende a embicar muito para baixo e é necessário uma certa força para conter essa tendência, ok? A coronha da TAG Naja 2.0 é oferecida em polímero, sem nenhum tipo de regulagem e se trata de uma coronha ambidestra, como vocês podem ver pela simetria que ela tem aí dos dois lados. A pegada da arma não é das melhores, ela é forçada, em especial por conta desse centro de gravidade muito avançado, que força a posição da mão sobre uma parte desconfortável da telha ou para uma posição desequilibrada, tá? Então você acaba tendo que escolher uma posição desconfortável ou desequilibrada. Mas a coronha de polímero confere aí uma boa firmeza, o que é um aspecto positivo. A textura ao longo da coronha é veludada, mas o toque na empunhadura é agressivo, em especial por conta desses ressaltos que possuem cantos secos. A telha tem cerca de 42 mm de largura no ponto de pegada e é reta na parte inferior. É uma largura mais fina do que o normal para armas dessa natureza e na TAG Naja 2.0 isso passa a sensação de que falta alguma coisa na pegada, tá? Na hora que você está empunhando a arma. Ela não tem um desenho assim que oferece uma contrapartida para essa largura mais estreita. Ela realmente
incomoda um pouco, parece que ela é mais frágil do que é realmente, e assim por diante, por conta dessa pegada. A carabina também apresenta alguns cantos secos na parte inferior da coronha e nos vãos dos parafusos, que causam certo desconforto na pegada, especialmente quando você segura a arma na posição caçador, que é a posição onde ela fica mais equilibrada. Somado ao desconforto desses ressaltos aí que a gente tem, né, desses sobressaltos, isso acaba prejudicando o conforto do atirador no momento de empunhar essa carabina. Um aspecto importante para quem pretende usar a arma em campo é que ela também não conta com pontos para fixação da bandoleira, como vocês podem ver aí na imagem, uma judiação, pensando aí na concepção da carabina também. Quanto à soleira, ela é feita de borracha, que passa a sensação de ser um material de baixa qualidade, é dura e possui um desenho simples, o que torna aí ela uma soleira não muito confortável também no momento do disparo. Em situações reais de uso, a Naja 2.0 não se mostrou uma carabina muito promissora em termos de ergonomia, fazendo jus a uma nota de 4,9 para esse atributo, em especial por sua empunhadura mais cansativa e pelo seu acabamento que não contribui aí muito com o conforto do atirador. Com relação à alimentação, a TAG Naja 2.0 é uma carabina underlever com carregamento tiro a tiro direto no cano por meio desse dispositivo de alimentação que permite inserir o chumbinho deslocando essa peça, como vocês podem ver aí na imagem. É um sistema, pessoal, que garante uma boa segurança ao armar, visto que não há risco de um esmagamento do dedo do atirador em caso de uma falha do sistema de segurança, que leve a um disparo acidental enquanto é feita a alimentação, como ocorre em carabinas com até as HW de cano fixo, por exemplo, que tem aquele sistema que a gente chama de decepa-dedo, né? Que se a carabina disparar enquanto você está carregando, a arma vai assim, prensar seu dedo com uma força muito grande ali dentro, pode até causar ferimentos gravíssimos, tá? Então, nesse caso aqui, é bem protegido o sistema, aspecto positivo. O espaço para alimentar é de 20 milímetros, o que julgo também ser bastante suficiente para esse tipo de dispositivo, tá? 20 milímetros já é um espaço de alimentação bem interessante, mas ao longo dos testes esse sistema mostrou algumas dificuldades que eu vou tentar contar aqui para vocês. A primeira delas é que, como vocês podem ver nessa imagem, existe um degrau entre o furo do cano e o bloco de alimentação. Esse degrau gera dois tipos de problemas. O primeiro é esse travamento que vocês estão vendo acontecer aí na imagem. O chumbinho pega na quina, inclina e trava na entrada do cano. Isso exige que o atirador faça alguns ajustes no chumbinho para tentar aí uma nova inserção. Esse problema é especialmente notável nos chumbinhos de cabeça chata, que acabam sendo muito mais vulneráveis a esse tipo de problema de alimentação, por não terem aí um ângulo na cabeça que permita para eles aí escalar esse degrauzinho, né? Subir fazendo uma rampinha nesse degrau. Então, principalmente nos cabeças chatas, vocês vão encontrar essa dificuldade chata causada por esse degrau. E esse degrau também pode danificar os chumbinhos, e isso vale para qualquer um deles. Como vocês podem ver aí na marca, né? Que essa marquinha que eu estou mostrando aí na quina do cano, os chumbinhos raspam ao entrar. E isso implica em comprometimento daquela precisão fina, que pode ser exigida aí por alguns para o tiro de maior precisão, com maior cuidado e assim por diante. Então é importante que o atirador tenha muita atenção no momento da alimentação com essa carabina, para posicionar bem o chumbinho com bastante calma, evitando esse tipo de dano e de travamento da entrada do cano, especialmente se o atirador está buscando precisão, tá? Então requer bastante cuidado a alimentação dessa carabina. A segunda dificuldade que acontece com esse sistema é parecida com a que ocorre na Gammus FX. Quem já usou esse tipo de alimentador sabe que é comum o chumbinho virar ou tombar no momento da inserção. Na TAG Naja isso também acontece, mas ela tem ainda um agravante adicional. Como a lateral dela aqui é aberta, como vocês podem ver na imagem, o chumbinho tende a cair para o lado direito do alimentador. Então, em nossos testes, a gente teve isso com muita frequência, pessoal. Você vai colocar o chumbinho, ele tomba, especialmente quando eu tentava carregar a arma com ela na mão, né? Então aponto o cano para cima, eu tento inserir, se ela escapulir ali, o chumbinho cai. Se eu tiver com a cana inclinada, é muito difícil alimentar ela na mão, assim, não ter pelo menos uma, duas perdas de chumbinho aí em cada 10 chumbinhos que você tente alimentar, eles acabam caindo. É bem difícil mesmo, com a carabina na mão, você alimentar ela corretamente por causa desse vão aqui do lado, né? Sobre uma mesa ou uma bancada, a alimentação fica bem facilitada, né? E esse tipo de incidente com chumbinho se tornou mais raro. Mas o que eu percebi é que é mais fácil alimentar ela na mão quando eu armo ela, primeiro, fecho o underlever, né? Volto o underlever para a posição, abro o alimentador com ela na mão bem equilibradinha e virada, inclusive para o lado
esquerdo, né, para o seu lado assim, colocar o chumbinho para dentro e depois fechar. Isso diminui bastante a chance do chumbinho cair. Se você tentar colocar com a carabina, por exemplo, retinha, ou inclinada para a direita, ou com ela levantada, fica realmente bem difícil você conseguir um bom resultado com esse alimentador, ele acaba tendo muita perda de chumbinho. Já a última dificuldade desse sistema, que considerei a mais grave, diz respeito àquela de inserir um chumbinho com cabeças e saias mais largas, né? Que normalmente são aqueles chumbinhos de melhor qualidade, ou seja, se você está buscando precisão, vai ser exatamente esse tipo de chumbinho que você vai estar procurando. E como vocês podem ver nessa imagem, eu mostrando aí uma tentativa de inserção de um rifle flathead, a saia do chumbinho não entra até o final do cano, por mais que você pressione com a unha, com o dedo, é muito difícil. E o resultado, como vocês podem ver, é que ao fechar o bloco, a saia do chumbinho é cortada. Muitas vezes de forma imperceptível, e isso gera resultados ruins em termos de agrupamento, mesmo em chumbinhos com enorme potencial de desempenho. Mas quando eu for falar da precisão da Naja 2.0, eu vou falar mais sobre esse problema e contar para vocês um hack que vai ajudá-los aí a resolver sem precisar fazer nada na carabina, tá? Tem uma forma de você conseguir alimentar melhor a Naja sem ter esse tipo de corte no chumbinho, que prejudica realmente bastante a precisão dessa carabina. Com relação ao sistema de carregamento, o trancamento dele é feito por meio dessa trava de polímero que se prende ao muzzle e é bem parecida com aquela que é usada na Gammus FX, tá, pessoal? É um sistema de travamento que parece até uma certa cópia. O carregamento da Naja 2.0 também é um pouco mais pesado do que o esperado para carabinas dessa faixa de potência, o que me surpreendeu um pouco, tá? Porque para quem não está acostumado com armas pesadas para armar, o processo pode ser sofrido, especialmente porque o sistema underlever não permite que você vá com o braço no embalo, igual numa de cano basculante, né? Você bate no embalo no cano e vai embora. Aí você consegue alimentar carabinas com um peso bem grande sem tanto sofrimento. Mas nesse caso aqui, você é obrigado a abrir a trava e avançar um pouco espaço, né, antes do Gassan começar a oferecer resistência. E por isso, né, lá no finalzinho do armar, ela já está bem pesada. E ao final de um dia aí com muitos tiros, o cansaço no braço já fica bem evidente com a TAG Naja 2.0, tá, pessoal? Eu que atiro bastante, por exemplo, eu tive que reduzir o meu ciclo de disparos com essa carabina, porque ia chegando mais perto aí do final do período, né, do final da tarde, e assim por diante, o braço já estava realmente bem cansado, já estava prejudicando o desempenho do atirador propriamente dito, porque quanto mais cansado você tá, pior você atira, né? Então é uma carabina que é de certa forma bastante cansativa aí por conta desse peso ao armar, né? Ao longo do dia aí vai pesando bastante, principalmente para quem atira muito. E durante o carregamento também é possível notar um arrasto bem pronunciado da haste de basculamento e até um certo arranhado em certos momentos, o que também não é desejável para esse tipo de sistema. Então, com base no que foi apresentado, a TAG Naja 2.0 faz jus a uma nota de 3,3 para o seu sistema de alimentação, em especial pelas dificuldades de alimentação que são impostas pelo seu sistema, né, que acaba cortando até o chumbinho em alguns casos, e pelo peso que ela tem ao armar. Com relação ao acabamento, a TAG Naja tem um design bastante dissonante, onde algumas coisas parecem não fazer muito sentido. Nas exibições públicas que eu fiz dela no clube, o pessoal não achou ela uma carabina daquelas mais bonitas, sabe? O pessoal olhava, é estranha, não é uma carabina bonita. Muitos, inclusive, estranharam a coronha, acharam ela esguia demais, ficaram incomodados com as linhas e opções de acabamento escolhidas. Mas o maior ponto negativo do design que eu percebi ao expor essa carabina e que incomodou a maioria das pessoas foi essa quebra na ponta do muzzle, algo bem sem sentido, que muitos acharam que parecia até um defeito da arma. Alguns até me perguntaram, não tá faltando um componente aí? Não tá faltando uma peça? É um negócio que fica um vazio, é realmente bem estranho esse muzzle brake aqui, ele é esquisito demais, você olha e realmente parece que falta alguma coisa. Eu particularmente também achei esse design de gosto duvidoso e... enfim, as pessoas em geral não gostaram. Mas eu queria saber de vocês. E vocês, o que acharam? Gostaria de saber a opinião, deixem aí nos comentários. Vocês acham o design dela legal? Acham que falta alguma coisa? Concordam aí com a visão geral que o pessoal deu pra mim lá no clube? Ou com a própria visão que eu mesmo tive dela? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários pra mim, que eu queria saber também a opinião de vocês sobre o design da TAG Naja 2.0.
Com relação à construção da coronha, ela é feita de polímero e não é bem executada, tá, pessoal? Ela tem descuidos aí, como esse encaixe, que transmite a sensação da arma ter sido fabricada com certo desleixo. Se vocês forem ver lá no unboxing da carabina, que eu tô deixando o link aí embaixo na descrição para vocês, ela já saiu da caixa com esse probleminha, o que é algo que depõe um pouco contra o acabamento dela desde o primeiro contato. Um ponto que evidencia também esse desleixo é o acabamento na caixa do gatilho, com essas peças metálicas aparentes que sequer receberam algum tipo de pintura. Com relação às rebarbas, elas são discretas nas partes plásticas, mesmo nas marcas de injeção, o que é um ponto positivo. Entretanto, o tipo de acabamento escolhido para a coronha não é dos melhores. Além dessa textura marcar com alguma facilidade, esse tipo de acabamento é conhecido no meio do tiro por ter um desgaste prematuro, em especial nessa parte aveludada, que tende aí a ficar lisa e brilhante depois de um tempo de uso, especialmente nos pontos de pegada. Isso dá um aspecto envelhecido e desgastado para a arma, mesmo com pouco tempo de uso. Em nossos testes, que possuem uma duração limitada em relação ao uso cotidiano da carabina, esse desgaste já começou a aparecer, como vocês podem ver aí na imagem. Portanto, é algo que realmente preocupa no que diz respeito ao acabamento dessa arma. Se vocês viram ou conhecem alguma Tag Naja 2.0 aí que passou por isso, por favor também deixem aí embaixo nos comentários para a gente ter aí mais informações sobre esse problema e a ocorrência deles aí no geral. Já as partes metálicas possuem um acabamento um pouco melhor. A oxidação tem uma tonalidade de preto natural puxada para marrom e a aplicação apresenta algumas anomalias, tanto na parte da união como em outras partes onde parece um pouco mais fraca, como vocês estão vendo aí na imagem. Como aspecto positivo, eu tenho que dizer que elas também não apresentam nenhum defeito evidente ou rebarba que possa vir a ferir o atirador, o que é muito bom. A soleira é extremamente simples e sem detalhes. O material adotado parece ser um material barato, não passando aí a sensação de um acabamento primoroso na peça. O mesmo ocorre nas demais partes do corpo. E tais atributos garantem para a Tag Naja 2.0 uma nota de acabamento de 4.7, em especial pela execução desleixada e pelas escolhas da Tag em relação aos materiais da coronha e design, que comprometem bastante aí a apresentação da carabina. Com relação aos sistemas de segurança, a Tag Naja conta com uma trava com acionamento automático, o que aumenta a segurança do atirador. Ela fica posicionada logo à frente do gatilho, podendo ser acionada diretamente pelo indicador antes do disparo. O seu acionamento exige força moderada e ela é fácil de alcançar mantendo a posição de tiro. Ela ainda conta com um recurso importante, especialmente para armas do tipo Spring, que é o bloqueio do mecanismo de acionamento ao armar, com a trava de segurança agindo no sentido de evitar o disparo durante a alimentação. Isso é importantíssimo para evitar acidentes, especialmente em carabinas Spring. E com base nesses atributos, a Tag Naja faz jus a uma nota de 9,3 para os seus mecanismos de segurança, sendo este um dos pontos altos do projeto dessa carabina, um dos mais bem feitos na minha opinião. Quanto ao gatilho, ela vem equipada com uma lâmina de metal, com guarda-mato feito de polímero incorporado à coronha. A sensação tátil da lâmina é bem razoável e ela apresenta um jogo sutil, que não chega aí a atrapalhar no momento do disparo. O gatilho tem 2 estágios e não possui regulagem acessível ao usuário. Na configuração de fábrica, ele tem um peso de 1,651 kg para acionamento, o que é moderado para um gatilho com configuração de fábrica. Via de regra, esse nível de peso de gatilho é considerado adequado para o uso em campo e entretenimento, que é compatível aí com a proposta dessa arma, tá? Ela é uma arma de uso geral, esse peso de gatilho está bem adequado para isso. E ela apresenta também uma negociação precisa do disparo e passa uma sensação de segurança nesse gatilho, o que é bastante positivo. Diante da qualidade percebida, do peso do gatilho e das possibilidades que seus mecanismos apresentam, eu posso dizer que esse sistema faz jus a uma nota de 4,7, considerando sua configuração de fábrica, com destaque para a boa negociação apresentada pelo mecanismo. Quanto ao sistema de pontaria, a Tag Naja 2.0 possui um conjunto de mira com massa de mira feita de polímero integrada ao muzzle brake. A massa de mira tem uma espessura fina e conta com fibra ótica, o que facilita a visada. O único ponto negativo é a ausência do túnel para protegê-la, o que pode desagradar o pessoal que faz uso mais intenso desse tipo de equipamento e faz questão desse tipo de proteção para a massa de mira. Os materiais empregados na massa são de qualidade razoável, em especial por conta do acabamento de polímero, como foi citado anteriormente.
A alça de mira é parafusada no corpo da arma, tem uma largura fina e também possui fibra ótica. Ela é feita de polímero e apresenta regulagem vertical por meio desse parafuso e horizontal por meio deste aqui. Os ajustes possuem cliques longos e precisos, e a retenção é boa e não apresenta variações durante o disparo. É um sistema que permite uma visada boa faz jus aí uma nota de 7,8, em especial pelo equilíbrio do conjunto, que permite uma visada realmente limpa e com uma tomada fácil do alvo. A Naja 2.0 ainda suporta acessórios nesse trilho de 11mm, o que permite usar uma luneta. O trilho é bem posicionado e o espaço permite usar mesmo lunetas longas, como a Sentinel, que a gente usa aqui nos nossos testes, sem interferir muito no processo de alimentação. Ele também possui esses transpasses, que normalmente são encontrados em trilhos de 20mm, e podem ser usados para ajudar a travar as lunetas nos equipamentos que são compatíveis com esses tipos de sistemas. Então, também aspecto positivo. Bom, pessoal, da apresentação da arma e avaliação inicial é isso. Vamos passar agora aos nossos testes para ver como ela se sai em termos de ruído, recuo, precisão e no cronógrafo. Então vamos lá! Como é de praxe aqui no canal, o primeiro teste que eu vou trazer aqui para vocês é o nosso teste de ruído, cujo objetivo é verificar quanto de barulho a Tag Naja 2.0 faz. E para isso eu trouxe ela aqui para a linha dos 10 metros com o nosso decibelímetro que vocês estão vendo aí na tela. O decibelímetro mede o nível de pressão sonora emitido por um dado equipamento, nos dando um parâmetro seguro aí sobre esse tema do barulho. No nosso protocolo, eu ajusto o aparelho para capturar o pico de máximo, para registrar exatamente o nível de ruído no momento do disparo. E depois eu coloco ele a uma distância de 50 centímetros da arma, perpendicular à linha do gatilho. Com tudo pronto, então vamos dar o disparo aí do nosso teste. Vejam só, 99,4 decibéis. Esse é um nível de ruído relativamente baixo. Além de não ser um incômodo tão grande para quem atira, ele também é baixo o suficiente para não ser um incômodo para os vizinhos próximos, que estejam separados aí por ao menos uma parede da linha de tiro, o que é positivo aí para quem pretende atirar em casa ou no ambiente urbano. Com base nesse resultado, a gente pode concluir também que a Tag Naja 2.0 faz jus a uma nota de 8,8 para o seu nível de ruído. É um resultado realmente muito positivo, especialmente por ser uma arma que não conta com moderador de ruído, o que mostra um bom balanço entre potência entregue e o comprimento do cano. Legal, né, pessoal? É uma coisa interessante quando a gente consegue esse resultado sem um moderador. Mostra realmente que houve uma preocupação com esse balanço entre potência e comprimento de cano. E o próximo teste que eu vou fazer para vocês é o nosso completíssimo teste de recuo, onde eu vou analisar o nível de deslocamento da carabina por meio de um teste computadorizado e também o recuo e as vibrações por meio de um acelerômetro, que é esse aparelhinho que está piscando em cima da carabina e que consegue medir a aceleração dela nos 3 eixos, o deslocamento para trás e para frente, o deslocamento para cima e para baixo e o deslocamento lateral. Para ajudar a visualizar, eu também vou colocar esse chumbinho sobre o acelerômetro para que vocês vejam como ele se comporta no momento do disparo, e essa linha verde para indicar o efeito do deslocamento da carabina. Quando eu fizer o acionamento, uma nova linha azul vai surgir, mostrando o quanto o equipamento se deslocou para trás, para que tenhamos uma referência visual desse deslocamento. Ainda para ajudar na visualização de toda essa dinâmica, eu vou colocar o vídeo em super câmera lenta no momento do disparo, para que vocês consigam acompanhar cada mínimo detalhe. Então, vamos ao teste. Como vocês podem perceber, a Tag Naja 2.0 teve um deslocamento de 4,71 mm para trás, o que é um deslocamento moderado, abaixo do esperado para uma carabina Spring dessa potência. O chumbinho, por sua vez, tombou, mas sem ser lançado de forma muito violenta, como ocorre em outras Springs. Eu vou até passar o vídeo em câmera lenta novamente para vocês observarem. Vejam só, um salto pequeno que é suficiente para derrubar o chumbinho enquanto a carabina se desloca, mas não tão severo quanto encontrado em outras carabinas da mesma natureza. Isso pode ser visualizado também pelo gráfico do acelerômetro, que mostra, na linha vermelha aí que vocês estão vendo, um deslocamento com aceleração da ordem de 5G para trás e uma amplitude de 7,2G no momento em que o pistão colide com o final do curso. É um resultado bastante controlado para uma Spring dessa potência, e o mesmo pode ser visto também nos demais eixos, cuja aceleração atinge picos de amplitude entre 3,1 e 3,3G. Com base nesses resultados, a Tag Naja faz jus a Tag Naja 2.0, né, faz jus a uma nota de 8,1 em nossa avaliação, mostrando que ele é um equipamento de controle fácil, mesmo sendo uma Spring aí relativamente potente.
E o último teste que eu vou trazer aqui para vocês é o nosso teste de precisão e do cronógrafo. E para isso eu trouxe a TAG Naja 2.0 aqui para a linha dos 10 metros, como vocês podem ver, montada sobre um apoio de tiro, totalmente preparada, com luneta, nível, para a gente poder tirar o máximo dessa carabina. E a cada tiro que eu for disparando para vocês, eu já vou também medindo não só o ponto de impacto, como também a cronografagem em tempo real, para vocês terem uma noção de como a velocidade está interferindo aí nos disparos. E nesse teste eu vou utilizar o Rifle Premium Series Round, o Rifle Premium Series Flathead Heavy, o JSB Exact de 8.44 grains, o Gamo Pro Magnum, o Gamo Match, que é um chumbinho aí de cabeça chata, o Tecnogun Vetor Olímpico e o JSB Match Light. Tudo isso, pessoal, a 10 metros. E para ganhar tempo eu vou acelerar o vídeo. Então vamos lá, vamos aos testes. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlights, the summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Testes terminados, podemos passar então aos resultados. E como é de praxe aqui no canal, eu sempre começo pelo teste de precisão, indo do pior chumbinho para o melhor chumbinho. E o pior resultado que a gente teve, como vocês podem ver aí na imagem, foi com o Gamo Pro Magnum, esse grupo de 62,41 milímetros aí, que é um grupo bastante significativo, né? Da ordem de 19,91 minutos de ângulo. É bem ruim, tá, pessoal? Sendo bem sincero com vocês, é um grupo que
totalmente inaceitável para essa distância, ok? Então não é um chumbinho que casou muito bem com essa carabina. Mas já no JSB Exact de 8.44 ela foi um pouco melhor, teve um grupo razoável aí, da ordem dos 29,84 milímetros, como vocês podem ver. E se eu desconsiderar os tiros da zona amarela como flyer, eu passo a ter esse grupo de 15,36 milímetros, ok? Mas, assim, como são muitos flyers, a gente acabou considerando aí o grupo maior de 29,84 milímetros, também aí na faixa de 8,71 minutos de ângulo. Não é um grupo assim que a gente pode considerar dos melhores. E ainda no universo do razoável, tem os dois chumbinhos da rifle, o Round do lado esquerdo, com esse grupo de 37,4 milímetros, que se eu descontar os 4 tiros da zona amarela como flyer, sobra esse grupo de 16,73 milímetros, mas ainda assim um grupo com uma área relativamente grande, né, de 4,2 minutos de ângulo, e o Flathead com esse grupo de 30,64 milímetros, que se eu descontar os 5 tiros que pegaram na zona amarela, eu passo a ter aí esse grupo de apenas 11,5 milímetros, que são 2,41 minutos de ângulo, mas com 5 flyers. Já o Gamo Match e o JSB Match Light foram um pouquinho melhor. O Gamo Match com esse grupo de 24,37 milímetros, que cabe aí dentro de uma moedinha de 25 centavos, mas que se você descontar esses 5 tiros da zona amarela e considerar somente os 5 tiros da zona laranja, você tem 5 tiros concentrados em 14,23 milímetros. Já o JSB Match Light, vocês podem observar que ele apresenta um grupo de 30,24 milímetros, um pouquinho maior do que o grupo do JSB Match Light, mas se eu descontar apenas 4 tiros, eu concentro 6 deles em 12,22 milímetros. Então, eu tenho um número um pouquinho menor de flyers no JSB Match Light e um grupo um pouquinho mais concentrado do que acontece no Gamo Match. Mas o grande campeão foi o Technogun Vetor Olímpico, com esse grupo de 22,6 milímetros, que cabe aí dentro de uma moedinha de 50 centavos. Então você tem praticamente todos os tiros dentro de uma moedinha de 50 centavos, com esse chumbinho nessa carabina, ok? Dá um grupo de 6,22 minutos de ângulo. Pessoal, ainda é um grupo dentro do universo do razoável, a gente não pode considerar esse grupo bom, ele é no máximo razoável, e não é suficiente para levar essa carabina para os 25 metros. Portanto, ele é que traz o resultado final dessa carabina pra gente. Mas, como eu disse para vocês lá no começo do review, eu observei várias coisas enquanto estava tirando com essa carabina, e uma delas foi que ela apresentava muitos flyers. Aí eu comecei a analisar com bastante cuidado as causas desse comportamento. Por que essa carabina tinha escapes fora de controle? Você tinha, por exemplo, um grupo indo relativamente bem, de repente vinha um tiro totalmente fora. E isso era mais frequente ainda nos chumbinhos de melhor qualidade, que normalmente são mais largos. Então eu comecei a analisar, eu fiz primeiro esse teste que vocês estão vendo aí na tela, coloquei um papel em cima da carabina e disparei, né, um papel bem leve, para ver se estava tendo algum vazamento de ar, e não identifiquei nenhum vazamento de ar no sistema de vedação. Então, era a minha primeira hipótese, né, que ele tivesse uma vedação no momento do disparo, vazasse um pouquinho de ar ali e a gente tivesse aí variações que pudessem levar a esse comportamento, mas não foi isso que eu encontrei. Como eu mostrei para vocês lá atrás, o que eu encontrei foi um problema na inserção do chumbinho. O chumbinho simplesmente não entra e aí você acaba cortando pedaços da saia e prejudicando a precisão da carabina. Então é um problema de concepção aqui do sistema de alimentação que leva a esse comportamento, porque você acaba danificando o chumbinho durante a alimentação. Então o que eu fiz? Para evitar esse tipo de problema, eu desenvolvi um pellet seater, que vocês estão vendo aí na tela, para inserir o chumbinho, como vocês estão vendo, de maneira alinhada e profunda, evitando o corte da saia. E agora eu quero mostrar para vocês os resultados disso, comparando os chumbinhos, 3 chumbinhos aqui, com e sem o pellet seater nos nossos testes. E eu começo trazendo para vocês aqui a diferença do rifle flat. Olhem só, esse grupo de 30,64 milímetros caiu para 17,69 milímetros. E o que vocês percebem é que os flyers diminuíram. Você passa a ter um comportamento mais consistente da arma, porque você deixa de ter aqueles danos nas saias do chumbinho. E o flat era um dos chumbinhos que estava sendo mais danificado por esse probleminha do degrau ali, dessa dificuldade de inserção, desses problemas oriundos do sistema de alimentação da tagnagem. Então vejam que o pellet seater teve uma contribuição muito boa e levou esse chumbinho para um grupo aí menor que uma moedinha de 10 centavos. E
No Rifle Round, nós temos também um resultado bem melhor, ó, caiu desse grupo de 37,40 para 17,17 milímetros. Também um grupo bem mais fechadinho, bem mais consistente e também por ter eliminado os flyers. Se vocês forem ver, o agrupamento ali central de 6 tiros, desculpa, do Rifle Round com 16,73 mm é praticamente os 17,17 aí que a gente obteve depois de usar o Pellet Sitter. Então, é a eliminação dos flyers. A causa raiz dos flyers nessa carabina está no sistema de alimentação. E com o Pellet Sitter a gente consegue ter esse resultado. E no JSB Exact de 8.44 também foi bem legal a diferença. Ó, saímos de 29,84 mm para esse grupo de 15,28 mm, que é praticamente o grupo central que ele obteve. Reparem ali na zona laranja da outra vez. Então a gente conseguiu encontrar o problema dos flyers da Naja. Algumas pessoas já tinham me reportado que não conseguiam fazer ela agrupar e eu fui atrás aqui para detectar para vocês o porquê. E é isso, cara. Tá tudo ligado ao sistema de alimentação. Vejam que cai para 15,28. Se eu tirar esse único flyer da zona amarela, cai para 11,74 mm. Já é um grupo menor que uma moeda de 10 centavos. É um grupo bem legal, tá, pessoal? 11,74 milímetros dá aí aproximadamente 2,49 minutos de ângulo para esse chumbinho. Considerando um flyer, melhoraria bem a nota dessa carabina. Ela já teria uma nota boa, mas ainda assim insuficiente para ir para os 25 metros. E aí, nesse momento, alguns de vocês devem estar se perguntando, mas se o Pellet Sitter melhora tanto o resultado dos chumbinhos, por que ele não testou com os outros, principalmente com o Technogun Vetor, com o Gamo Match, que foram um pouco melhor? Pessoal, porque não é todo chumbinho que tem seu resultado melhorado pelo Pellet Sitter. Eu testei com todos eles, tá? Para constar aqui para vocês, mas os demais já são chumbinhos estreitos o suficiente para entrar. Acabam não tendo essas variações provocadas pelos problemas do sistema de alimentação da Naja, que não suporta aí esses chumbinhos um pouco mais bojudos, um pouco mais gordinhos, que normalmente são os chumbinhos de maior qualidade. Então, se você perceber, eu tive um ganho exatamente nesses chumbinhos, nos Rifle Premium Series, que são chumbinhos de excelente qualidade, no JSB, que é um chumbinho de excelente qualidade, aí eu tive um ganho significativo, que é esse que eu tô mostrando para vocês aí na tela. Então, considerem isso. O Pellet Sitter, ele não é um equipamento mágico que vai fazer todos os chumbinhos funcionarem bem. Ele é um equipamento que vai te dar consistência na alimentação e permitir uma alimentação correta naqueles casos onde o dispositivo, no caso a carabina, não consegue entregar de maneira adequada uma boa alimentação, que é o caso da Naja, que o sistema de alimentação dela tem algumas deficiências. Aí o Pellet Sitter ajuda a corrigir essas deficiências. Então, esses casos específicos tiveram um ganho significativo. E quem está buscando precisão vai buscar chumbinhos como esses, de maior qualidade, mais bojudos, que entram um pouquinho mais justo no cano. E aí, com certeza, o Pellet Sitter vai ser um acessório que fará alguma diferença com a tag Naja. Mas afinal, então, como fica o resultado dessa carabina no nosso teste de precisão? Pois bem, o melhor resultado dela foi obtido com o Technogun Vetor Olímpico, como vocês podem ver aí na imagem, com um grupo de 22,60 milímetros, totalizando 6,22 minutos de ângulo, o que faz jus a uma nota de precisão de 7,4, tá? Isso considerando a arma, sem nenhum hack, sem nenhuma modificação. Ah, e se eu usar o hackzinho ali do Pellet Sitter, para quanto iria essa nota? Pessoal, ela iria para 8,8 com o JSB, que eu mostrei ali para vocês, ok? Ainda insuficiente para os 25 metros, mas sairia do nível aí de razoável para um nível de bom em termos de precisão. Mas eu não considero essa nota, porque essa nota depende de eu usar um hack com um chumbo específico para conseguir chegar nesse resultado. Então, hacks não contam aqui no nosso review. Nosso review é sempre com a arma em configuração de fábrica, com tudo certinho. Portanto, a nota dela final é mesmo 7,4 com o Technogun Vetor Olímpico. Quem quiser obter mais dela, tem várias possibilidades. Esse hackzinho que eu contei o segredo aí para vocês é uma delas. E no cronógrafo, a tag Naja também apresentou um resultado bastante interessante. Como vocês podem ver aí na tabela, ela teve uma variação bastante ampla em termos de consistência. Enquanto alguns chumbinhos apresentaram spreads altos, batendo aí a casa dos 43 metros por segundo, como aconteceu com o Gamo Pro Magnum, outros, como o JSB Exact, cravaram 2 metros por segundo de spread, com um desvio padrão de 0,63 metros por segundo.
que é aí um desvio padrão bastante baixo. Isso permite que essa carabina tenha uma nota realmente muito boa em termos de consistência, né? Um desempenho interessante, um spread tão baixo. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que ela não consegue manter isso em todos os chumbinhos. Muito também fruto daquela questão do sistema de alimentação, dos problemas do sistema de alimentação, que afetam aí de maneira diferente os chumbinhos, tanto em termos de precisão, quanto em termos de desempenho no cronógrafo. E um dos motivos do Pro Magnum também ter ido tão mal é que essa variação no Pro Magnum era absurda. Então o casamento do Pro Magnum do Canon com ela não foi realmente dos melhores, ok? Mas vejam só, o Technogun Vetor Olímpico com esse spread todo ainda assim conseguiu um desempenho razoável. Foi um chumbinho que realmente surpreendeu bastante nessa carabina, ela pareceu gostar bastante dele, mesmo na configuração de fábrica. Eu tive até um colega meu que comentou, ela não é patricinha, ela gosta de chumbinho barato. De fato, o Technogun foi um chumbinho que encaixou muito bem com ela, mesmo sem nenhum hack, nem nada, e ele acabou funcionando legal. O problema é que quando você parte para distâncias maiores, os chumbinhos de cabeça chata normalmente não vão bem, apesar dessa carabina ter mostrado um potencial aí limitado nas configurações de fábrica para avançar muito para distâncias maiores. Mas, de qualquer maneira, é um desempenho de consistência muito legal. E em termos de potência, basicamente a maior velocidade que ela obteve foi 280,9 metros por segundo com o JSB Match Lite. Mas a maior energia foi obtida também com o Technogun Vetor Olímpico, o chumbinho que casou melhor com ela, e foi bem interessante porque ela conseguiu empurrar o Technogun Vetor Olímpico, que é um chumbinho relativamente pesado, com uma boa velocidade de 269,5 metros por segundo. Isso garantiu aí para ela uma energia já bem interessante para uma carabina desse nível, dessa categoria. 20,71 joules, nesse nível de carabina de cano fixo, já está uma potência um pouco acima da média das 4,5 aí que a gente tem no mercado. Mas ainda assim, não é a energia de uma Magnum. É uma carabina um pouco acima das cano fixos similares, por exemplo, como a CFX, né, no calibre 4,5. Mas afinal, como é que ficam então as notas da TAG Naja 2.0 em termos de cronógrafo? Pois bem, como vocês podem ver aí na tabela, nós temos uma nota de 7,5 para o nível de potência dela, considerando essa energia de 20,71 joules, e uma nota de 10 para sua consistência, com o JSB Exact particularmente, e esse spread de 2 metros por segundo, com desvio padrão de apenas 0,63 metros por segundo. Então, ela teve aí um nível de potência dentro do razoável e um nível de consistência excelente. Apresentados os resultados, a gente pode partir então para o nosso veredito sobre a TAG Naja 2.0. Mas antes eu queria agradecer aquelas pessoas que participaram do projeto Spring Misteriosa, os nossos assinantes, inscritos, que contribuíram financeiramente para a gente conseguir fazer esse review aqui para vocês de maneira independente, autônoma, sem nenhum rabo preso com ninguém. Essas pessoas, estou deixando o nome delas aí na descrição do vídeo, em agradecimento por essa participação muito especial, e convidando vocês também aí que estão aí no nosso canal, acompanhando e buscando, querendo saber mais, para contribuir também com o nosso trabalho, mandando um valeu, um pix, ou participando dos próximos projetos que nós vamos fazer para conseguir manter a nossa autonomia, porque aqui nesse canal quem é nosso patrocinador é você. Mas vamos então aos resultados da Naja. Chega de conversa, vou dar uma recapitulada aqui para a gente passar por ela e chegar no custo-benefício dessa carabina. Pois bem, em termos de ergonomia, a TAG Naja é uma carabina que tem uma empunhadura um tanto quanto forçada, tem aqueles probleminhas de ergonomia ali ligado à soleira um pouco dura e assim por diante, fez jus a uma nota de 4,9. O sistema de alimentação é o grande pecado dessa carabina, ele apresenta uma série de probleminhas aí, um armar raspado e pesado, aquele sistema para colocar o chumbinho que acaba caindo com muita facilidade, tombando com muita facilidade, chumbinho não entra direito, enfim, é um sistema de alimentação com algumas deficiências e fez jus apenas a uma nota de 3,3. O acabamento da TAG Naja também não é dos melhores, ela tem uma coronha com acabamento ruim, uma parte metálica assim,
razoável para ruim também, mas um pouquinho superior à Coronha, um pouco melhor do que a Coronha, mas ainda assim com problemas aí no acabamento, oxidação com bastante anomalia, enfim, acabamento também não é o forte da Tagnaja, uma nota de 4,7, mas ela tem um sistema de segurança muito bem desenvolvido, que trabalha bem, que protege o atirador no momento da recarga, que funciona, que tem trava automática, fazendo jus aí uma nota de 9,3, tem um gatilho também dentro do esperado para a categoria, apesar de não ter regulagens acessíveis ao usuário, ele tem um peso aí compatível com o tipo de aplicação da carabina e uma boa negociação, fazendo jus a uma nota de 4,7. Tem um bom sistema de pontaria, que também, apesar de não ter um túnel, ter suas deficiências, ele tem uma visada boa, é uma visada que dá uma boa definição do alvo, então ele cumpre com essa função muito bem, fazendo jus aí uma nota de 7,8. O nível de ruído é surpreendentemente bom para uma carabina desse tipo, tá, pessoal? Se você considerar que é uma carabina que não tem nem moderador de ruído no muzzle brake, um nível de ruído de 99,4 decibéis é um nível de ruído aí bastante considerável, é bom demais, né? Vamos pensar dessa maneira. Fazendo jus a uma nota de 8,8, uma carabina silenciosa. O recuo também é bom para uma Spring, na faixa aí de 8,1, bom recuo, entrega um recuo bastante controlado, é uma arma doce de se gerenciar. É uma arma com uma precisão razoável, muito fruto dos problemas do sistema de alimentação dela, acaba comprometendo um pouco o desempenho dela em termos de precisão. Eu acredito que dá para tirar mais dessa carabina usando uns hacks, com uns tunings, mas o sistema de alimentação realmente atrapalha ela um pouco, então a precisão dela ficou na faixa aí de 7,4 de nota. Consistência, é uma carabina que é muito consistente com alguns chumbinhos, como o JSB, e muito inconsistente com outros, mas como nos nossos testes a gente sempre considera a maior nota, ela ficou com 10 devido à consistência que ela teve com o JSB Exact. Também é uma carabina com potência aí razoável, na faixa dos 20,7 joules, bastante interessante aí para uma carabina dessa categoria. Não é o supra-sumo da potência, mas também não é daquelas carabinas das mais fraquinhas. Nota razoável, 7,5. A média geral da Tagnaja foi de 7, que é uma nota razoável, e que levou ela a um custo-benefício de 9,1. Tá, pessoal, por que 9,1? Porque ela é uma carabina muito barata, gente. O preço ajudou ela a ter um ótimo custo-benefício. E isso é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal. A gente sempre tem que parametrizar e considerar o preço dos equipamentos. É muito fácil você querer comparar um equipamento de R$1.000 com um equipamento de 3, 4 mil e falar, nossa, mas o equipamento de R$1.000 não entrega o mesmo que o equipamento de 3 mil. É lógico, gente, é um equipamento de 1.000 contra um equipamento de 3 mil. Então é bem importante a gente ter essa clareza da Tagnaja. Ela tem muitos problemas, ela tem muitas deficiências, principalmente no âmbito do acabamento. Você percebe claramente que a qualidade dela não é das maiores em termos de acabamento, assim por diante. A precisão também não é das maiores. Enfim, ela não é uma arma que entrega absurdo, mas ela entrega muito pelo que ela custa. E esse é o ponto que a gente sempre tem que parametrizar aqui e deixar muito claro os nossos testes. É por isso que eu faço a nota do custo-benefício. A nota do custo-benefício está me dizendo, basicamente, o quanto essa arma me entrega considerando o que ela custa. E pelo preço que ela está nas lojas hoje, pessoal, é uma arma muito barata, tá? Ela não é uma arma cara. E ela entrega bastante considerando esse preço que ela tem aí hoje, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que esse review tenha contribuído para vocês de alguma maneira. Queria aproveitar mais uma vez a oportunidade para agradecer os nossos inscritos que participaram aí do projeto Spring Misteriosa, que ajudaram a gente a financiar esse review. É graças a essas pessoas que a gente conseguiu trazer esse review para vocês de maneira independente, sem rabo preso com ninguém, mostrar a real da Tagnaja aí para quem tava curioso, tá? Então, agradeçam a essas pessoas. Estou deixando o nome delas aí embaixo na descrição do vídeo. Todo mundo, vamos agradecer os participantes do Spring Misteriosa e já deixar aberto para vocês que participem dos projetos do canal, tá? Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam para saber em primeira mão as novidades, curtam os vídeos, quanto mais curtidas esses vídeos têm, mais o YouTube propaga nosso conteúdo e mais conteúdo a gente consegue trazer para vocês. É uma forma da gente saber se a gente está indo aí pelo caminho certo e também contribuam financeiramente para o canal. Aqui, o nosso patrocinador são vocês. Mandem um valeu demais aí embaixo, mandem pix pro canal e participem aí dos projetos como o Spring Misteriosa, que ajudam a financiar o review e trazer conteúdo de qualidade para todas as pessoas, sem rabo preso, sem nenhum compromisso
isso com ninguém além de vocês, que assistem o canal e nos ajudam a manter esse projeto de pé, ok? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, não deixem de se inscrever, não deixem de curtir e vejo vocês no próximo vídeo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.